Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, amigas do canal Abiayala, isto é, Comunicação Popular Nômade e Pluriversal. E, amigos, vamos tratar de um tema, deixa eu poder aqui compartilhar a tela. Isso. Bom, hoje nós vamos falar sobre o marco temporal, já que está prestes a acontecer o julgamento, né? Agora, dia 7. Infelizmente, eu não consegui viajar para Brasília, já era para eu estar lá cobrindo o evento, não deu para ir. Sabemos que a situação está muito difícil, muito complicada, a situação econômica não está fácil para ninguém, então é muito complicado também para a gente poder se locomover bem como a gente gostaria, ou seja, estar lá onde as batatas se fritam, né? Nós sabemos que as coisas estão acontecendo lá em Brasília, né? E lá que nós todos, todas, todos deveríamos estar, né? Fazendo uma pressão forte, grandiosa, colossal, né? Para poder enfrentar esses difíceis momentos que não somente afeta a vida dos povos indígenas, de nós todos, parentes, parentas, não parentes, não parentes, afeta a vida de uma totalidade, né? Isso que é bom saber. Bom, aqui eu tenho uma cartilha, né, sobre o não ao marco temporal, né? Então, aqui nós temos a máquina de moer, história sobre o marco temporal. E aqui faz umas explicações, eu vou deixar esse PDF, vou colocar aqui na descrição do vídeo, né, para que vocês possam acessar, quem não teve acesso a esse tipo de documentação, possa ter acesso ao mesmo, né? Mas aqui eu vou remarcar uns espaços aqui interessantes, né? Que vale a pena ressaltar, né? Principalmente quando se trata sobre o que é o marco temporal, né? E aqui já tem uma explicação bem sucinta, com uma linguagem bem acessível, para as pessoas compreenderem. Vocês têm que fazer essa travessia também junto com a gente, de compartilhar esses documentos, compartilhar o vídeo, né? A gente tenta trazer um pouco de explicação, de uma interpretação um pouco mais afoita e afeita, né? As condições linguísticas das pessoas, né? Porque muito a gente trata, às vezes, muito desde o âmbito acadêmico, mas as condições normalmente não são fatíveis para todas as pessoas, porque nós temos que entender que nós temos uma defasagem muito grande, cultural e educacionalmente, não apenas aqui no Brasil, na América Latina, de um modo geral, né, há uma defasagem histórica. Então, tem uma grande massa de pessoas que estão fora da, da, das bolhas linguísticas na qual todos nós temos, inclusive, acesso também, e a gente, muitas vezes, dependendo do espaço, do lugar, a gente vai se defendendo também com esses conceitos, com essas palavras, mas que, na grande maioria das pessoas, uma grande quantidade de pessoas não está tendo acesso. Só um pouquinho aqui, por favor, só que... Peraí. Então, eu venho justamente trazer esse complemento que falta, né? Ah, bom, como aqui a gente pode ver, né, é, já está aqui, né, que o marco temporal é uma máquina de moer história. O que significa moer história, né? Se o marco temporal for aprovado, tudo o que aconteceu a partir do 5 de outubro de 1988, né, quando foi promulgada a nova Constituição, no caso do Brasil, todos os povos que estavam antes dessa data
ficam ou vão ficar de fora de todo e qualquer jogo, inclusive jogo político, jogo econômico, para a melhoria da vida dos parentes, vai ficar. Por isso é uma máquina de moer história, porque a história fica pulverizada pulverizada pelos preceitos defendidos por aqueles que querem continuar oprimindo, dominando, né, fazendo o trabalho que a colonização já começou a fazer desde que vieram as primeiras caravelas, né, as 14 caravelas de Cabral, segundo o que ainda consta nos livros didáticos escolares. Então, o 5 de outubro é para trás como que não há mais história, né? Ele inverte a lógica, ou seja, quem não estava, né, aqui está bem claro aqui, ó, olha, essa frase, ela define perfeitamente, ou de forma bem global e panorâmica, o que significa o marco temporal. Quem não estava, passa a estar, e quem estava, passa a ser invasor. Essa frase, esse axioma, esse aqui é um autêntico axioma que, inclusive, pode ser visto desde toda e qualquer óptica. Desde o aspecto filosófico, dá para pensar justamente naquela dialética do senhor e do escravo que já vinha, né, Hegel fez sua ele colocou seu condimento. Nietzsche, filósofo alemão, já falava também sobre essa dialética entre o escravo, o amo e o senhor, o escravo e o senhor, o amo, o escravo, né? Tem essa ambivalência, né? Então, quem é o amo, quem é o senhor e quem é o escravo? Então, esse axioma é um axioma que nós deveríamos realmente, inclusive, que vai virar título desse nosso encontro, como uma espécie de aula. Quem não estava, passa a estar. Quem estava, passa a ser invasor. Então, aquele estar. Olha, vou fazer mais um parênteses. Nas línguas originárias, inclusive no tupi, no nhangatu, não existe ser, ou seja, esse complemento, esse auxiliar ontológico das frases, das sentenças que nós falamos, né? Quando a gente emite a fala, sempre tem um ser, sempre tem um estar, sempre tem algo que é somente definido substantivamente a partir do indivíduo. Nas línguas originárias não existe isso, essa fúria ontológica da linguística. Olha, eu já estou falando umas palavras complicadas, mas ontologia é justamente a ciência do ser, que foi implementada pelos primeiros gregos, né? Lá na época de Plotino, o ser é, o não ser não é. E aí a gente fica se perguntando, bom, quem será que é, quem será que não é? E exatamente esse axioma que vem de novo a trazer essa perspectiva platônica, plotina, essa perspectiva grega imposta pelos próprios gregos dentro da filosofia, traz essa discussão que está nessa frase. Percebam como, olha, quem não estava passa a estar, e quem estava passa a ser invasor. O ser e o estar ali já distingue um do outro, o ser e o não ser. Olha como desde a óptica filosófica a gente já pode fazer essa, esse tipo de explanação acerca desse tema que está no bojo da discussão do marco temporal. Olha, isso aqui, essa lógica, que ela pode ser invertida, porque ela é como um espelho lacaniano, que você inverte o espelho, mas o sujeito é o mesmo, só que se vê de uma forma totalmente distópica daquele que é, né? Então, nós percebemos essa ambivalência da própria imagem e da própria palavra que acompanha essa imagem, né? É, então, parece que quem chegou nas caravelas foram os indígenas, né? Aqui já faz
é uma espécie de uma sátira, né? Reposiciona as pessoas, coloca o colonizador como dono da terra e o indígena como invasor. Voltamos à questão ontológica. O marco temporal nega a presença do indígena nesse território e, negando a presença do indígena, ele nega a contribuição. O marco temporal nega as práticas que a gente teve de sobrevivência, nega a nossa ciência, nega o canto, a pintura, a culinária e tantas outras coisas, né? Nega que esses milênios todos os povos indígenas estivessem presentes e cuidando da biodiversidade. Então, ele nega a contribuição do indígena para o planeta e nega a contribuição do indígena na história nesse então chamado país Veracruz, Santa Cruz, Brasil, que na verdade aqui em vez de poderia, né, deveria ser, deve se chamar Pindorama. Olha, eu já canso de falar e eu vou falar mais uma vez aqui para quem for ouvir. Esses substantivos utilizados pela dominação cultural moderna ocidental denominam os territórios a partir das riquezas que esses povos, que esses territórios possuem. No caso do Brasil, Brasil é justamente por causa do pau-brasil, e o brasileiro é aquele extrator do pau-brasil, e quem é o operário, é o precariado, né? É o pobre, o miserável, é aquele que vende sua força de trabalho. Então, é isso que é importante frisar. É importante manter essa ligação entre o substantivo e as formas reais que têm, objetivas de se apresentarem, de se manifestarem para nós todos, né, seres humanos. Argentina não é um nome, é justamente essa posição economicista e financeirista de uma região, de um território conquistado pela modernidade ocidental, que justamente ele incorre, inclusive, no erro muito mais prático de chamar a Argentina de prata, né, argento, em latim, no original, sendo que a Argentina, inclusive o que hoje nós conhecemos como Argentina, nunca foi produtor de prata, se bem tem as minas de algumas regiões do noroeste da Argentina, já olhando para a Bolívia, bem para o norte do Chile, nas regiões do deserto de Atacama, mas o grande produtor de prata, o grande extrator de prata foi a Bolívia e o Alto Peru. Ali, as vias fluviais que eles utilizaram mais justamente para escoar essas riquezas até o porto de Buenos Aires. Mas aí acabou rotulando a Argentina como prata, argento, como se a Argentina fosse um país que possui, não sei, que o PIB da Argentina depende da extração desse mineral, o que é já uma fake news, porque a Argentina não produz prata. Tem algumas minas, sim, tem alguns pequenos lugares, mas não é um território, que é diferente ao que foi a Bolívia, inclusive era o prata que se extraía e se levava para as metrópoles no século XVI, XVII, né? Aconteceu até inclusive no século XX, né? O ouro e o prata, né? Foram os dois elementos constitutivos da ambição, da cobiça, da avareza dos primeiros colonizadores, né? E aí os países foram sendo nomeados segundo justamente essa expressão economicista, financeirista, que gera renda e lucros para as grandes metrópoles, as riquezas das colônias para as metrópoles, e algumas colônias, né? Agora, a Argentina, o Chile, por exemplo, Chile é pimenta, o chili é uma pimenta que é considerada uma especiaria, né, e que é muito lucrativa para os senhores latifundiários terratenientes do século XIX. E depois veio a questão da uva, né, das vitivinícolas, e o cobre junto, né? Tanto que hoje o PIB do Chile depende tanto do cobre como das vitivinícolas. Só que os grandes proprietários dessas vitivinícolas chilenas são proprietários dos grandes minerais de cobre e vice-versa.
Então, são eles os proprietários do país, que justamente o Chile é o nome de uma expressão de uma riqueza que está sendo levada à força dos acontecimentos. Entende? América Latina é um termo financirista também, porque chama a um substantivo próprio de um sujeito que foi um navegante que se chamava Américo Vespucci, que era um fidalgo, digamos assim, ou seja, era um filho de algo ou de alguém, e era realmente dos grandes banqueiros que já existiam na região do Mediterrâneo, à época do Fernando II, né? Então, e latina, porque como se todos nós fôssemos descendentes de Roma, o que é um estapafúrdia total, porque grande parte dos, digamos assim, dos mestiços que moramos na América Latina somos descendentes diretos dos indígenas. Aqui no Brasil, no Equador, na Guatemala e até nos próprios Estados Unidos. Tem regiões inteiras dos Estados Unidos que são de descendentes dos antigos, que se são mestiços ou não, pode ser deduzido de forma genética e ou comportamental. Ou seja, aquele indígena colonizado que ainda vai seguindo, inclusive, os discursos da extrema-direita é aquele que tem um perfil indígena, mas ele não leva a vida como um indígena. Então, essas são as separações que a gente deve fazer. Isso aí é o que nós já devemos ter em conta. Não adianta só ser indígena, mas a gente não ter um pensamento de indígena, a gente não tentar levar uma vida minimamente indígena, e que não significa indígena das Américas. Indígenas existem no mundo inteiro. Indígenas existem no mundo inteiro. O sul global, que foi totalmente destruído, dilacerado pelo rolo compressor da civilização moderna ocidental, capitalista, neoliberal, patriarcal, racista, etc. e tal, vem justamente colocando essa pauta em ênfase. O sul global é a terra onde antigamente existiram civilizações que, com suas contradições, com suas impertinências, talvez, porque tudo pode ser objeto de crítica, mas nada, não há nada que se compare, nem sequer 1%, nenhuma civilização dessas grandes civilizações do mundo que estão reemergendo das profundezas jamais cometeram sequer 1% do estrago que a modernidade ocidental, dessa tal Community West, né, que é a Collective West, né, existe o Collect West, né, a coletividade ocidental. E quem faz parte dessa coletividade ocidental? O que hoje nós conhecemos como Estados Unidos e a Europa. E o Japão, que está lá longe, mas que é um país colonialista também. Né? Mas principalmente coletividade, o Collect West é justamente Estados Unidos e a Europa, que são parte integrante da civilização, eles são a medula da civilização moderna ocidental. Europa, o que nós conhecemos como Europa, a Europa ocidental, inclusive, junto com os Estados Unidos, são a medula óssea do Ocidente moderno, capitalista, neoliberal, patriarcal, homofóbico, misógino e vai bolinhas. Então, essas são coisas prioritárias que nós temos que entender, essas são coisas básicas que nós já deveríamos ter tão claro como a água que desce da montanha. Pois bem, pessoal, para não me alongar mais nesse nosso encontro, vamos seguir aqui na nossa leitura. E eu gosto de fazer essas ênfases, sabem por quê? Porque às vezes as pessoas têm confundem muito as coisas, né? Inclusive até mesmo parentes que estão entrando nas universidades, que estão achando lindo, deslumbramento e tal, mas eles têm que entender que eles estão indo para a boca do leão. E Davi ir olhar dentro daquela cova. É uma cova de coitados os leões, coitadas as cobras, né? Mas quem está na universidade hoje está ali onde tudo se gesta. Desde a forma como as pessoas devem pensar, agir, até as formas de cagar e de caminhar e de se vestir. São as grandes universidades as que fomentam os grandes discursos coloniais.
Então, tem que entender que se eu estou entrando numa universidade, legal, bacana, que bom que a gente está ocupando esse espaço, sim, mas a gente tem que já ir lá e intervir numa realidade que, inclusive, foi a que mais contribuiu para esse fratricídio que existe hoje. Então, são os indígenas que estão dentro da universidade os primeiros a fazer o trabalho de descolonização das universidades, galera. Isso aí é imprescindível, isso aí vocês não têm como largar mão, não. E os que estamos fora dos mundos acadêmicos, que fomos espichados, escorraçados, deixados de lado, estamos apoiando os parentes que estão lá dentro, mas os parentes precisam ser menos burocratas. Não pode ficar imitando todo o sistema, esse processo sistêmico das universidades para querendo prometer algo diferente, sendo que estão justamente lá dentro de onde se forma a matriz desse ser e estar no mundo. Tem que prestar atenção, galera, para essas coisas. É básico do básico. E aqui continuamos com essa, né? E aqui, bom, continuando com o marco temporal, né? O marco temporal é uma tese jurídica que defende os povos indígenas só têm direito à demarcação de suas terras tradicionais se estivessem ocupando essas terras em 5 de outubro de 1988, data da publicação da Constituição Federal do Brasil. Segundo essa tese, as terras que estavam desocupadas ou ocupadas por outras pessoas naquela data não podem ser demarcadas como terras indígenas. Esses territórios podem ser considerados propriedade de particulares ou do Estado, e não mais dos povos originários que a habitam. A tese tem sido defendida por setores ruralistas e políticos contrários aos direitos dos povos indígenas, que argumentam que a falta de uma data definida para a ocupação das terras pelos indígenas gera insegurança jurídica e conflitos fundiários. Porém, é ampliamente criticado por juristas, organizações indígenas, movimentos sociais, ambientalistas, que apontam que a tese é um retrocesso aos direitos dos povos indígenas e uma afronta à sua dignidade e sobrevivência. Além disso, muitas comunidades indígenas foram expulsas de suas terras durante a ditadura militar e só conseguiram retornar após a data estabelecida pela tese, o que pode resultar em graves violações dos direitos humanos desses povos. Então já fica claro qual que são as intencionalidades. Eu acho que já está todo mundo mais ou menos bem, né, bem orientado, pelo menos já tem uma direção, né? Muitas pessoas não sabem o que está acontecendo, mas o que está acontecendo é isso. Agora, isso começa, bom, aqui, a própria cartilha, né? Todos nós sabemos que surgiu com um conflito na Raposa Serra do Sol, né? Por causa da demarcação dos povos que moram lá, principalmente os povos Wapixana, né? Tem os parentes Uarau, também do lado brasileiro, que pertence à grande nação Yanomami, né? Embora eu já tenha lido por aí que o termo Yanomami foi dado pelos brancos. Isso aí vamos deixar para outra ocasião, né? E aqui também mostra as 19 condicionantes. E antes, é bom estabelecer um vínculo entre a questão da Raposa Serra do Sol e essa transferência de discussão por causa das terras de Santa Catarina. Porque muitas pessoas tentam fazer essa ligação, mas é aí que está. Muitos catarinenses têm terras lá em Roraima. Muita da bancada política de Santa Catarina, eles são proprietários de terras, e não somente no estado de Roraima, eles têm as suas filiais, eles também têm no estado do Amazonas, eles também têm no sul do Pará, eles também têm no norte do Mato Grosso, inclusive, e eu já conheço aquelas regiões, Guarantá do Norte, Vila dos Gaúchos, Sinop, Alta Floresta, aí é cheio de gaúcho e Catarina. Você só vai encontrar gaúcho e Catarina. E pessoas que são daí, poucas, algumas, a maioria virou peão
e os que não ficaram de acordo com essa nova modalidade de cidades do norte, a partir do desmatamento, tiveram de cair fora e foram para as grandes cidades a morar nas periferias, nas favelas, ampliar, encher ainda mais as grandes cidades com todos os problemas que ainda tem, né? Então, nessa cartilha, seguindo aqui, para a gente não se alongar muito, né? Aqui ela vai contando sobre como se deu esse processo, como foi se acirrando a briga pela demarcação e a luta dessa bancada agroexportadora a partir do impeachment da ex-presidenta Dilma e a ascensão do Michel Temer, né? Então, aqui aparecem vários portarias que foram publicadas no Diário da União e como foi travado a partir de 2016, travaram todos os processos de demarcação e de vistas para os processos sobre terra e território, né? Aqui nós vemos aqui o caso Choclen, né? Que é os do Laclan Choclen, né? Laclan, né? Inclusive tem um filme que saiu agora dos parentes lá. Vou colocar nos comentários desse vídeo aí. Na descrição vou colocar esse texto para vocês lerem e nos comentários vou colocar o filme dos parentes lá, que fizeram lá, que inclusive acho que ganhou uns prêmios em audiovisual, não sei aonde, mas ganhou uns prêmios, né? Acho que lá mesmo, lá em Gramado, né? Bom, aqui já está falando sobre a questão dos povos Xoclen, ou seja, como esse assunto que era da Serra Raposa, Serra do Sol, lá em Roraima, como isso teve repercussão lá em Santa Catarina. Lá em Santa Catarina teve a repercussão devido, como eu falei antes, que os proprietários de terras de lá são donos de propriedade, ou tentaram ser proprietários de donos de terras lá em Roraima. Isto é, grileiros, grileiros. Aqui aparece o recurso extraordinário, né, que foi instituído pelo próprio Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina, né, junto com a FUNAI, né, envolvendo o povo Xoclen, né, uma área reivindicada da TI Ibirama Laclano. Aqui falta um outro símbolozinho aqui no Laclano, né? Porque as línguas indígenas têm suas formas também de pronúncia e de escrita segundo a escrita, né? Bom, o território em disputa foi reduzido ao longo do século XX e os indígenas nunca deixaram de reivindicá-lo. A área já foi identificada pelos estudos antropológicos da FUNAI e declarada pelo Ministério da Justiça como parte de sua terra tradicional, né? Bom, aqui tem para vocês clicarem, se querem saber mais sobre o Choclen, clique aqui, né? Bom, aqui tem os recursos, repercussão no legislativo, né, as discussões no Supremo Tribunal Federal, né, e aqui já chegamos a um tempo mais atual, que é o PL 490, que agora mudou, agora é 2903. O antigo PL 490 passou a ser agora 2903. Você vê como eles gostam de fazer? Eles acham que mudando um numerinho já vão. Opa, perdi a. Não, aqui estamos para informar que o antigo PL 490 do deputado Homero Pereira, que tem por objetivo alterar o Estatuto do Índio, hoje é o PL 2903. Pode ir lá para verificar. Pois é. As, eh, Aqui tem todas essas demandas que esse pessoal lá do Sul, né, demanda, inclusive, para o próprio Congresso, para o Legislativo, e etc. e tal, né? Então, e aqui já nos vemos as lutas, né, dos parentes para essa questão do não ao marco temporal. Gente, estou muito sentindo de não ter poder conseguido viajar para Brasília.
Então, muito mesmo, porque isso aqui é uma luta que a gente teria que estar fazendo lá em Brasília. Por quê? Porque é lá que se fritam as batatas, é lá que se frita o óleo, é lá que você vai buscar o óleo, você coloca, é lá que usam as frigideiras deles, coloca um óleo e as batatas. E dependendo das batatas, da qualidade das batatas. E se vai colocar as batatas com casca ou não. Mas é lá que se discute isso. É lá que deveria estar todo mundo, deveríamos ter milhões de pessoas já ocupando o Brasil inteiro. Uma pressão popular, uma pressão da comunidade, da sociedade brasileira, porque quem vai estar fudido caso esse PL não for revogado, não for esvaziado de conteúdo, vão ser todo mundo, vocês inclusive. E até mesmo aqueles panacas bolsonaristas, extrema-direita, idiotas, também vão sofrer, eles e os descendentes deles. São tão burros esse pessoal que você dá conta que, inclusive, está fazendo algo contra si mesmo e contra as suas próprias famílias que eles dizem defender. Ai, a pátria, a família, não sei que outra asneira, mas é só asneira mesmo, asneira. Aqui continuamos com. Bom, já está terminando aqui, tem parte da teoria do indigenato. Vou colocar aqui, galera, a teoria do indigenato. Vou colocar ali, porque eu já falei, já tenho um vídeo falando sobre a teoria de fato indígena e a teoria do indigenato. Vou colocar aqui para que vocês cliquem em cima e vejam o que eu tenho para falar. Me desculpem se alguém se incomoda com o meu jeito de me expressar, de me falar, mas esse é o jeito que eu tenho. E espero que vocês não se preocupem com isso, senão que se preocupem mais com o conteúdo que a gente tenta passar como forma de apoiar, de auxiliar, de contribuir para essa luta que é de todos nós, parentes e não parentes. Bom, aqui tem isso que eu já falei antes, que eu já falei que eu vou colocar ali no card, né, para vocês assistirem, né? Bom, aqui inclusive tem para clicar mais, né? E aqui nós já estamos no final do texto que fala sobre as lutas, fala sobre as questões constitucionais, tem leis, tem legislação, tem as portarias, né? Tem várias coisas que já vem definindo o que realmente vale a pena afirmar por causa desse processo que está tendo ampla repercussão, não somente aqui no Brasil, senão no mundo inteiro, né? Aqui tem, né, aqui interessa o marco temporal, né? Exploração de recursos, o agronegócio, tem o relatório, vou colocar aqui também, vou colocar o relatório, os invasores, que saiu já umas 3 semanas atrás, do grupo De Olho nos Ruralistas. É muito bom vocês também clicarem lá, lerem. E o mais importante, pessoal, compartilhem esse vídeo, compartilhem com seus amigos, com seus colegas de trabalho, vão compartilhando e não se incomodem com as questões estéticas, né? Isso aí é besteira, é mais uma asneira, né? Não se preocupem com a minha estética, não se preocupem sequer com o que eu estou dizendo, se preocupem com o conhecimento que a gente está passando, isso que eu acabei de falar antes. Conteúdo, com embasamento teórico, isso que é importante. As aparências, a estética geral, a que se faz parte. Isso aí é balela, isso aí é discurso neoliberal. Isso é discurso neoliberal. E a gente está aqui para combater, para confrontar essa narrativa com narrativas muito mais humanas, se se quer, e pertinentes ao momento atual que nós estamos vivendo, né? Bom, pessoal, eu acho que levamos bastante tempo aqui falando sobre isso, mas é bom vocês verem aqui, né, o conteúdo dessa cartilha do marco temporal que eu vou colocar na descrição do vídeo. Então, eu agradeço muito, contribuam também, vou colocar o Pix aqui, porque a gente, para fazer esse trabalho, vocês têm que entender que a gente tem que perder um pouco de um tempo que a gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Aliás, eu vou ser bem sincero, eu não tenho emprego.
Mas se eu tivesse um emprego, eu não poderia ter sequer um tantinho assim de tempo para fazer o trabalho que estou fazendo aqui. E que é um trabalho também. Porque eu, para fazer isso aqui, eu tenho que ler, eu tenho que pesquisar, eu tenho que estar nos grupos, eu tenho que sair, andar 2, 3, 4 horas de ônibus, de transporte para ir para outros lugares, ver outras pessoas, ouvir outras coisas, receber outros conhecimentos, estar com os parentes, ver o que está acontecendo ali, ver o que está acontecendo cá, fazer denúncias, e para isso a gente precisa de uma contribuição econômica para a gente se poder mover. E eu gostaria muito desse momento estar em Brasília e estar passando para vocês informações diretas do que está acontecendo lá. É, do jeito que a gente costuma fazer. Mas, enfim, eu agradeço enormemente o apoio que eu já tenho tido de muitas pessoas e deixo aqui esse vídeo para que vocês possam entender melhor como é a grande barreira existente dentro do âmbito legislativo quando o assunto é o meio ambiente, os povos originários, a questão do clima, e enfim, a própria vida, a natureza, a terra, tudo aquilo que é de bom e que vocês gostam, né? Uma cachoeira, um rio, ir para uma praia limpa, ir para um camping, para fazer um piquenique no campo, mas a grande decepção é às vezes vocês chegarem nesses lugares e ver que está tudo desmatado, o ar está poluído, as águas estão mortas e até mesmo a areia das praias está completamente suja e manchada de óleo. Pessoal, muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite.